parceiros. Esta mesa redonda revelará certamente o impacto das atividades, das ações de diálogo nas suas organizações e as perspectivas do futuro que se abrem. Agradecemos a disponibilidade de todos os parceiros para participar nesta sessão. Pedimos aos ilustres representantes presentes que tomem o lugar no púlpito. E passamos a chamar o Dr. Adilson Silva, diretor nacional para o planeamento do Ministério do Plano. Segue-se a doutora Eugênia Pereira, presidente do Conselho da Administração da Autoridade Reguladora da Concorrência. Segue-se a doutora Filomena Vaz Velho, diretora do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. O Dr. Mário Freste, diretor-geral da Fundecit, Fundação para o Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. O Dr. Bangula Katumo, coordenador adjunto da Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros da Casa Civil do Presidente da República. O engenheiro Serafim da Silva, diretor nacional de Energias Renováveis e Eletrificação Rural do Ministério de Energia e Águas. À distância, acompanha-nos ainda a doutora Catarina Turaz, jurista da Autoridade da Concorrência de Portugal, a doutora Rosário Costa, gestora de Ciência e Tecnologia do Departamento de Relações Internacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. A mesa redonda será moderada pela doutora Ana Ramalheiro, administradora da Autoridade Reguladora da Concorrência do Ministério das Finanças. Pedimos a vossa atenção. Muito bom dia a todos. Bom dia. Ainda não ouvi. Bom dia, já comemos então. Excelências, ex-mãe embaixadora da União Europeia em Angola, ex-meus representantes do Governo de Angola, senhores secretários de Estado, diretores, PCAs, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Votos de muito bom dia novamente. É um enorme gosto estar aqui nas vestes de moderadora, neste evento de lançamento da segunda fase do programa Diálogos União Europeia-Angola, que agora já sabemos que mudamos o nome, do qual também tive a honra de participar ativamente da primeira fase, que se revelou uma experiência enriquecedora para mim e para os meus colegas da autoridade. A essa altura do campeonato já todos sabemos o que é o programa, então não vou repetir, apenas lembrar que o programa promove ações de diálogo, projetos dinamizados por instituições angolanas e europeias, de modo a aprofundar a troca de conhecimento e de boas práticas, e também fomenta a cooperação entre estas organizações nas diferentes áreas identificadas no Acordo Caminho Conjunto Angola-União Europeia. Lembrar apenas algumas dessas áreas: crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, governação e direitos humanos, paz e segurança, ciência, tecnologia, formação e educação. Esta primeira fase, como vocês sabem, terminou este ano, a 30 de abril de 2024, com resultados excelentes e um crescente interesse por parte das instituições. Sem mais delongas, então, urge convidar-vos a apresentar vocês, parceiros da primeira fase, e futuros proponentes à segunda fase do programa, vamos ver, para o momento que se segue, em que vamos ouvir, na primeira pessoa, os testemunhos dos parceiros sobre potenciais impactos. Queremos saber qual foi o impacto transformacional do programa nas suas organizações e quais as perspectivas para a segunda fase, que está a ser lançada precisamente hoje. E porque foi solicitado reiteradas vezes pela organização, vou lembrar aqui algumas regras da nossa conversa, que vai ser breve, mas queremos que bastante produtiva.
Dentro de alguns segundos, eu prometo que me calo e passo a palavra aos nossos participantes para, numa primeira ronda, em 4 minutinhos, 3,5, vamos dizer, abordarem um pouco sobre como foi o processo de candidatura, o que é que motivou a submissão, como é que ouviram falar da facilidade de diálogo. Mais concretamente, queremos conhecer, na vossa voz, da vossa justiça, como é que foi a experiência com o programa, sem ser necessário elencar as ações de cada atividade da ação. Queremos saber se foi fácil, complexo, como é que escolheram os parceiros, por que é que escolheram determinado parceiro, houve dificuldades, se houve, como. Início de conversa, a palavra ao Dr. Adilson Silva, do Ministério do Planeamento. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bem, ser primeiro é sempre bom. Bem, obrigado. Mais uma vez, eu sou Adilson Silva, estou vinculado ao Ministério do Planeamento e nós tomamos conhecimento desta iniciativa por via do nosso gabinete de intercâmbio, a direção de intercâmbio neste caso, e adicionalmente pelas redes sociais, né? E em função deste primeiro contacto nós recebemos a assistência técnica do projeto, que deu nota de como fazer a candidatura, né? Os passos e como é que nós deveremos garantir elegibilidade para a nossa iniciativa. Como sabem, nós estamos num processo de reforma do Sistema Nacional de Planeamento e veio a calhar a iniciativa na medida em que Portugal retoma a abordagem de planeamento por via de uma instituição pública, que é a Planap. E neste processo de reforma nós encontramos espaço para estabelecer esse protocolo, essa troca de experiência, e melhorar então os nossos processos internos, uma vez que estamos em reforma. E uma das novidades que nós encontramos é precisamente o processo de diagnóstico nacional, que começa com uma análise robusta por via de um diagnóstico que é assente no desenho de um relatório que avalia então as megas tendências, né, a nível nacional, e como é que Portugal se posiciona em função daquilo que as grandes variáveis a nível global vêm mostrando. Nós, por via disso, e reconhecendo que nós fizemos por via do diagnóstico da estratégia de longo prazo, temos essas variáveis lá incluídas, mas esta abordagem traz mais robustez no processo de diagnóstico nacional. Então é esse aprendizado que trazemos e a necessidade de fazer a integração mais atuante da comunidade académica e dos parceiros de cooperação e sociedade civil. Como sabem, nós começamos com essa experiência com a estratégia de longo prazo, mas há necessidade de estender ainda mais esse protocolo, né, e melhorar então os processos de monitorização e avaliação. De certo modo, traz esse impacto, né, porque nós temos que melhorar a nossa abordagem de monitoria e avaliação do Plano Nacional de Desenvolvimento e dos outros instrumentos de planeamento, e tem sido esse protocolo de articulação com a Planap do outro lado, né, neste caso o parceiro que nós escolhemos. Entendemos sim que é vantajoso, tencionamos continuar com este exercício, porque ainda temos muito espaço para a melhoria dos processos internos, e em função disso fomos convidados na sexta-feira última para avaliar então o documento, que é o relatório das megatendências que Portugal acaba de elaborar, né? Demos os nossos contributos, é sinal que esse protocolo tem pernas para andar. Foi fácil o processo de candidatura, não houve grandes constrangimentos e recomenda-se, né? É claro. Tá, obrigado. Pronto, obrigada. Cumpriu. 3 minutos, muito obrigada. Deixamos com um minutinho a mais. Vamos então passar à doutora Eugênia, que eu vou querer que seja mesmo bem detalhista, dentro dos seus 4 minutos, sobre como foi participar deste programa. Obrigada.
Muito obrigada, Ana. Bom dia, senhora embaixadora da União Europeia em Angola, senhores secretários de Estado, vice-governadores e caríssimos convidados aqui presentes. Prometo não me alongar, eu só gostaria de dizer que este programa de capacitação foi muito bom, muito útil, está a ser, para nós, a Autoridade Reguladora da Concorrência, tendo em conta que a autoridade é uma entidade muito nova, ainda com 5 anos de existência, e estamos numa primeira fase de implementação. O nosso processo de candidatura foi muito fácil, também tivemos muito apoio no diálogo durante o próprio processo de submissão da candidatura, do lado da facilidade de diálogo, e ficamos a saber do projeto, dessa possibilidade de capacitação através da nossa área de cooperação. Nós temos uma área de cooperação que é responsável por identificar potenciais parceiros de cooperação. Esta capacitação serviu na prática para materializar o protocolo de cooperação já assinado entre a Autoridade da Concorrência de Angola e a Autoridade da Concorrência de Portugal, e que tem sido um processo fácil, né? Fácil quer na condução da própria capacitação técnica e na troca de experiência. O processo foi muito bom, a capacitação foi para processos sancionatórios no âmbito de práticas restritivas da concorrência e serviu para introduzir melhorias na nossa abordagem, quer na própria planificação processual, nos próprios métodos de investigação, na condução de interrogatórios, definição de novas estratégias de investigação. Foi possível também realizar conjuntamente com o nosso parceiro já escolhido, que é a autoridade portuguesa, um seminário aqui em Angola foi direcionado a juízes, tendo em conta que para nós são parte dos stakeholders importantes na cadeia de valores, se assim posso dizer, no ecossistema de atuação de política de concorrência em Angola. Obrigada. Obrigada, doutora Eugênia. Mas ainda tenho um minutinho e eu gostaria que dissesse, acha que o fato de ter escolhido um parceiro que já tinha histórico de cooperação com a ARC ajudou nesse processo, tornou o processo mais simples, não? Com certeza. Primeiro é que Portugal tem a similaridade de regime jurídico de concorrência. Então, para nós foi muito mais fácil. E também porque nós já tínhamos iniciado a cooperação com a autoridade portuguesa no ano de 2019. Então, o processo foi ainda mais fácil por já termos estes antecedentes. Obrigada. Então, se calhar é uma dica a considerar na altura de escolher o parceiro. Vou passar à doutora Filomena e relembrar que nós queremos ouvir o que é que motivou a submissão da candidatura, como é que tiveram contacto com este programa e como é que foi o processo. Consideram que foi fácil, complexo? E atenção, queremos ouvir da vossa verdade para que possamos melhorar. Muito obrigada. Bom dia, senhora embaixadora. Bom dia, senhores secretários e vice-governadores. Bom dia, audiência. Eu sou a Filomena Vaz Velho, diretora nacional do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira. Qual foi a nossa motivação para participar nesse projeto? Nós temos a responsabilidade de avaliar os recursos pesqueiros, que servem de base para as medidas de gestão das pescas, de modo a termos uma gestão sustentável e o equilíbrio entre a exploração e a conservação. Nós, para fazermos essa avaliação, temos um conjunto de dados, temos dados de cruzeiros e temos dados da pesca. E, para além disso, nós pertencemos a um grupo de avaliação da Convenção da Corrente Benguela, que é Angola, Namíbia e África do Sul. Nós vamos para lá com os nossos dados têm uma certa limitação e lá ouvimos falar sobre a utilização de modelos de avaliação para pescarias com dados limitados. E nós dissemos, por que não vamos utilizar também esses modelos para termos resultados concretos? Aí ouvimos falar da facilidade de diálogo União Europeia-Angola, através do nosso gabinete de cooperação. Ficamos um bocado receosos, porque o nosso projeto é puramente investigação. Mas, por sim ou por não, fizemos a candidatura do projeto e tivemos uma questão em arranjar um parceiro internacional da União Europeia, que é um dos requisitos
para a candidatura. Começamos a ler muitos artigos sobre avaliação de recursos com dados limitados e aí vimos que um paper que remarca até hoje da Universidade dos Açores. Entramos em contato com a Universidade dos Açores através de um professor, o professor Mário Pinho, e que nos disse que na altura não estava lá, tinha assumido uma posição política. Mas abriu-nos o caminho para ir para o Instituto do Mar, onde tinha um grupo jovem de avaliação do recurso. Interagimos, o projeto foi um sucesso. Doutora Filomena, só tem mais um minuto. Os resultados apresentamos nos Conselhos de Gestão Integrada das Pescas e conseguimos que esses resultados até hoje sirvam de base para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros. Muito Doutora obrigada. Filomena, então diria que o impacto, sentiu a transformação do programa na sua organização, certo? Sentimos que a equipa, a transformação, e para dizer que neste momento estamos a preparar uma comunicação para ser apresentada no Conselho Internacional para a Exploração do Mar e, por outro lado, já temos o contacto com os colegas de Cabo Verde, que nós vamos passar a experiência, que pode ser uma ação, uma ação que vamos submeter para o próximo ciclo do projeto. Muito obrigada. Bem, haja a facilidade de diálogo. Diálogos União Europeia, Angola. Vamos então passar ao Dr. Mário Fresta, diretor-geral da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério do Ensino Superior, Tecnologia e Inovação, MESTIC. Excelência Embaixadora da União Europeia, Excelências membros do Governo, distintos convidados e participantes, colegas de mesa redonda, senhora moderadora, Dr. Bruno Carapinha. Quando a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Angola, Fundecit, recebeu o convite dos diálogos, estou já a usar a nova nomenclatura, éramos uma instituição recém-criada e o nosso principal desafio era e ainda é aprender e desenvolver competência e capacidade no nosso core business, que é financiar ciência. Portanto, esta oportunidade surgiu na melhor altura, permitindo-nos trocar conhecimentos, informações, experiências com um parceiro europeu forte, ao qual também fomos autorizados a agregar um outro parceiro, que foi Moçambique. Portanto, esta foi a primeira razão que nos motivou a apresentar uma candidatura, mas, para além disso, o facto de ser um projeto relativamente pequeno e breve. E digo isso sem desprimor nenhum, porque projetos pequenos podem ter grande impacto, como estamos a verificar, mas digo isso para dizer que, sendo a Fundecit jovem e com poucos quadros, era um projeto que nos parecia viável, digamos assim, assumir esse desafio. A terceira razão que nos motivou foi, para além do parceiro europeu, que nos interessava muito e que era obrigatório, naturalmente, sermos autorizados a agregar um outro parceiro, como já disse, Moçambique, que nos interessava bastante para comparar uma experiência europeia com outra experiência de um país com um contexto diferente, talvez mais próximo daquele em que nós trabalhamos. E também nos inscrevemos para ganhar experiência em gestão de projetos e, se fosse o caso, ou se for o caso, ganharmos também alguma credibilidade, vamos dizer assim, porque para captar financiamentos é preciso ser credível. Porquê os parceiros que nós escolhemos? Foram as agências de financiamento congêneres da Fundecit, de Portugal, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, e de Moçambique, Fundo Nacional de Investigação, FNI. Portugal é o país, possivelmente, com quem há mais intercâmbio em termos de ensino superior, ciência e tecnologia, a nível institucional e mesmo nacional, e, portanto, plenamente justificado. Moçambique
é um país da União Africana e da SADC como Angola, com muitas similitudes históricas e de contexto, mas que apresenta muitos indicadores de ciência. Dr. Mário. Estou a terminar, senhora moderadora. Muito obrigada. Muitos indicadores de ciência mais favoráveis do que os de Angola, apesar desta última ter um PIB maior. Portanto, nós consideramos que era uma experiência também a incorporar. E para terminar, dizer que os resultados foram muito bons, ultrapassaram os exigidos no contrato e as expectativas, e o impacto já está a acontecer. Nós elaboramos um relatório de benchmarking com 86 indicadores de ciência que comparamos a posição de FCT, FNI e Fundecit, extraímos ilações das semelhanças e das diferenças, assinamos uma declaração conjunta, já assinamos memorandos de entendimento com os dois países, as duas instituições, estamos agora a assinar planos de ação com atividades concretas ainda para o segundo semestre deste ano e para o próximo ano, 2025. Muito obrigado pela sua condescendência, senhora moderadora. Muito obrigada. Um minutinho a mais, mas compensa com um minuto a menos que a doutora Eugênia fez o favor de deixar aqui para nós. Eu acho que o caso do Dr. Mário é caso para dizer, acho que é justo dizer que o programa facilitou o diálogo não só com um parceiro, mas com dois, e então está no lucro. Correu bem. Vamos passar então a palavra ao Dr. Mbangula Katumwa, coordenador da Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros da Casa Civil do Presidente da República. Por favor. Muito obrigado, Excelência, Senhora Embaixadora da União Europeia, Excelências, Senhores Secretários de Estado, Vice-Governadores, caros convidados, colegas aqui do painel. Ainda bem que chegou a minha vez, porque quando chega a minha vez o medo passa, né? Porque enquanto não chega eu continuo nervoso. Será que vou conseguir falar? Bem, o caso da unidade técnica, nós somos muito suspeitos. Para responder àquela primeira pergunta, como é que chegamos à facilidade? Nós estávamos na altura a trabalhar com um parceiro nosso de longa data, a CESO. Estávamos a encerrar a reprogramação do Plano Nacional de Formação de Quadros, o nosso atual Plano de Desenvolvimento do Capital Humano. E uma das principais conclusões que nós chegamos depois do relatório e depois da reprogramação é que houve um déficit de articulação institucional, interinstitucional na implementação daquele importante instrumento da política pública de ensino e formação em Angola. E, portanto, estávamos assim a pensar o que é que vamos fazer agora, onde é que podemos buscar inspiração e podemos realinhar os passos para o Angola Capital Humano, que é a versão atualizada do documento que vai até 2037. E veio a informação, através do nosso parceiro, de que podíamos eventualmente olhar para lá, para fora das nossas portas e procurar, na perspectiva do benchmarking, procurar encontrar iluminação para esse trabalho. E foi assim que nós, à semelhança do Ministério da Economia e Planeamento, chegamos à Planap, que é uma entidade que, na administração pública portuguesa, desenvolve uma atividade muito parecida com a nossa. E agora eu aproveito para fazer aqui uma pequena correção. Eu sou coordenador adjunto da unidade técnica, e a unidade técnica funciona no gabinete de quadros do Presidente da República e tem a função de articular a implementação das políticas públicas de ensino e formação. E nós precisávamos, na sequência da reprogramação e da avaliação que fizemos ao Angola Capital Humano, ao Plano Nacional de Formação de Quadros, agora Angola Capital Humano, precisávamos de compreender como é possível, dentro de um ecossistema muito imbricado e complexo como é o nosso, do ensino e formação, assegurar os níveis de comprometimento necessários para se atingirem as metas. Porque nós temos os documentos, temos os atores, temos a autonomia decretada e depois nem sempre corresponde com a autonomia, digamos, socializada. Precisávamos efetivamente vencer isto. E pela via da facilidade de diálogo, foi possível conhecermos a Planap, que também faz o mesmo trabalho, e muito daquilo que julgávamos que eram, digamos,
peculiaridades ou particularidades da administração pública angolana, também problemas que também eram vividos pelos nossos parceiros da Planap. Isto foi um ganho para nós, porque quando nós olhamos para nós mesmos como muito especiais, quando achamos que os nossos problemas são únicos, muitas vezes a forma como os abordamos é diferente de quando vemos, e não diria que naturalizamos, mas quando aceitamos os problemas como agentes próprios do processo, mais facilmente nós conseguimos contornar. Na Planap foi possível, como foi referido aqui, também firmarmos... Já terminei o tempo, né? Está a conversar com o Dr. Não era Bruno. suposto ver o meu contacto aqui. Quase. Não, como vejo a fazer comunicação visual com o Dr. Bruno. Pois Tem mais dizia- um minuto, tem mais um minuto. Muito obrigado. Na Planap nós conseguimos, efetivamente, da experiência deles, adotar novos modelos de articulação interinstitucional, porque trabalhar às vezes é mais fácil do que pôr vários a trabalhar. E a função da Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação do Quadro é a articulação institucional. Mobilizar vontades, atores, disponibilizar um ambiente de trabalho que motive e que dissipe aquelas névoas entre os egos, as suspeitas, os espaços cinzentos das Não fui eu. competências. Às vezes é um bocadinho difícil. Nós conseguimos na Planap encontrar isto. Infelizmente, o nosso programa, e como foi demonstrado aqui, foi bem já no fim da facilidade de diálogos. Por isso é que nós somos declaradamente os candidatos para o CAP 4. Então estamos aqui porque o que fizemos com a Planap foi só um pontapé de saída, um kick-off. Agora vamos avançar efetivamente para melhorar, porque temos o Angola Capital Humano 2023-2037. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Mangula. Diria que, se calhar, essa troca de experiência com um par internacional seria o maior ganho, um dos maiores ganhos desse programa? Fundamentalmente, porque permitiu vermos-nos de forma diferente. Julgávamos que os nossos problemas eram especiais. Não são próprios do trabalho que fazemos. Muito bem. Vamos então passar aqui ao Dr. Serafim para fechar essa ronda presencial e depois passamos para as intervenções remotas. Dr. Serafim da Silveira, tem a palavra. Engenheiro, peço desculpas. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, digníssima senhora embaixadora da União Europeia em Angola, excelências, senhores secretários de Estado, senhores vice-governadores, estimados presentes, colegas de painel, senhora moderadora. Eu sou Serafim Silveira, represento o Ministério da Energia e Águas, exercendo a função de Diretor Nacional de Energias Renováveis e Eletrificação Rural. Nós ficamos a saber sobre esta oportunidade por via, obviamente, e como não podia deixar de ser, do nosso Gabinete de Intercâmbio Internacional, que tem estado muito em contacto com a União Europeia e com algumas associações nacionais e estrangeiras que automaticamente tornaram-se nossos parceiros. Falo da ASAER e da ALER. Portanto, tão logo tomamos conhecimento, nós manifestamos o nosso interesse em sermos proponentes da ação de implementação de sistemas solares domésticos, que é o grande desafio que nós temos hoje. Esta foi uma das grandes motivações da nossa candidatura, tendo em conta o desafio que o nosso país hoje atravessa para podermos fazer chegar ou permitir o acesso à eletricidade das nossas populações nas áreas remotas, tendo em conta a vasta dimensão territorial do nosso país, a forma como a nossa população está dispersa pelo país. Quer dizer, este foi o grande handicap para a nossa candidatura. E, obviamente, que para o efeito, face ao grande, ao ingente desafio, nós tivemos que optar por parceiros que tivessem a capacidade e experiência em apoiar-nos
nessa ingente tarefa. Foi fácil. Com o Bruno, não é fácil. Com o Bruno não é fácil. E obrigado, Bruno, por ser a pessoa que é, exigente, e dá gosto trabalhar com o Bruno. Dá gosto, porque o Bruno quer o que está para além da parede. Eu não vejo, eu não estou a ver, Bruno. Vai, trabalha e vai encontrar. Muito obrigado, Bruno. Portanto, foi possível, por quê? Porque nós colocamos sempre diante de nós a divisa de ouvirmos os membros da equipa, trabalharmos em equipa, trabalhamos sempre em equipa, tivemos uma missão técnica, exemplo daquilo que o Dr. Frestas disse, tivemos em Moçambique, foi muito bom termos tomado contacto com a experiência de Moçambique e hoje, felizmente, estamos a dar passos já no sentido de podermos fazer alguma coisa em Angola. Em maio passado, a 15 de maio, celebramos um contrato para o fornecimento de bens e serviços, isto é, sistemas fotovoltaicos, sistemas domésticos isolados ou individuais, e vamos começar a entrar já para as comunidades isoladas do país. Obviamente que desafios colocam-se ainda temos desafios que vou poder posteriormente referir. Muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro Serafim. Falou-nos dos desafios, das complexidades do programa e do Bruno também, mas acho que restou falar um bocadinho sobre o impacto. Foi possível sentir essa transformação na sua organização depois desse programa? Muito rapidamente, se faz favor. Sim, o impacto está naquilo que eu já tivera dito. Portanto, temos desafios no país e tivemos obrigatoriamente de abraçar este programa para podermos implementá-lo em Angola. Portanto, isso obviamente que vai dar uma virada na vida da nossa população. Este programa vai permitir não só as pessoas terem energia elétrica nas suas residências, mas captarmos e aduzirmos água para irrigar campos e, obviamente, para o uso doméstico. Muito obrigada a todos os participantes. Vamos agora passar, penso que temos primeiro um vídeo do Sr. Rui Inácio, da Planap, e depois passamos às duas intervenções online. Certo, Bruno? Certo. Bom dia. Foi com muita honra e interesse que o Planap teve a oportunidade de participar na primeira fase da iniciativa Facilidade de Diálogo União Europeia-Angola. É de assinalar que este projeto representa, até ao momento, a experiência de ação externa de maior relevância do nosso centro de competências com países membros da comunidade de países de língua oficial portuguesa. Neste âmbito, queremos destacar a deslocação a Luanda de uma delegação portuguesa, incluindo o Planap e representantes de outros serviços e organismos públicos nacionais, bem como as visitas a Portugal de delegações do Ministério do Planeamento e da Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros de Angola, as quais resultaram na assinatura de declarações de parceria com estas entidades, com o objetivo de promover a troca de experiências e a capacitação mútua. Para o Planap, enquanto organismo com apenas 3 anos de existência, esta iniciativa revelou-se uma oportunidade para aprender com uma realidade diferente da sua. A realização destes intercâmbios permitiu a partilha de experiências e a troca de conhecimento entre as partes, dando a conhecer quais os projetos e áreas de trabalho que as mesmas se encontram a desenvolver e sobre como as políticas públicas podem melhor responder para se adaptar a novos contextos e desafios, aproveitando saberes e experiências já acumuladas. Contudo, a facilidade de diálogo União Europeia-Angola não deve ser vista como um fim em si mesmo. Por outras palavras, numa perspectiva mais abrangente e de longo prazo, esta iniciativa poderá constituir um dos primeiros passos no sentido de aprofundar relações entre as respectivas entidades. A mais recente participação do Ministério do Planeamento no webinar sobre Megatendências Portugal 2050
organizado pelo FANAP, é um exemplo concreto disso mesmo. Além disso, esta iniciativa poderá abrir caminhos para formas mais estruturadas de relacionamento entre os organismos com géneros oriundos dos países de língua portuguesa. Da parte do FANAP, teremos todo o interesse em continuar a caminhar juntos. Obrigado. Vamos agora passar às intervenções online. Não sei se começamos pela senhora Rosário Costa ou pela a jurista Catarina Torais, da Autoridade da Concorrência de Portugal. Mas vamos tê-las conosco daqui a instantes. Enquanto isso, vamos falando, não é? Sim, quer. Eu iria sugerir que passássemos esse momento para o fim, pode ser, Bruno? Ah, sim. Obrigada, Bruno. Excelente sugestão. Nós queríamos saber se os futuros proponentes, candidatos à segunda fase que aqui nos assistem, teriam alguma pergunta aos nossos participantes da mesa redonda. Temos ali atrás. É mesmo interessado, nós sabemos. Ok. Eu sou Pindali Mídio, Ministério das Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Comunicação Social. A minha questão é endereçada para a doutora Filomena. Falando de dados, na vossa explanação, eu queria saber qual é a forma, ou seja, qual é o método que utilizam para a recolha de dados e como tem sido. Será que uma tarefa fácil ou não só? Obrigado. Ouvimos a segunda pergunta ou e se calhar respondem de uma vez, não é? Doutora Filomena, reteve a questão? Pereira Carlos Mendonça, eu sou do Conselho Nacional de Normalização Contabilística. Não faço uma pergunta, mas apresento aqui um testemunho. Primeiro, o Conselho Nacional de Normalização Contabilística tem a missão de implementar as normas internacionais de contabilidade e desde já agradecemos pelo convite e aqui na pessoa da doutora Filomena e aqui a facilidade de diálogo, e nós somos os potenciais candidatos a esse projeto. Como conhecemos a facilidade de diálogo? A partir da Autoridade Reguladora da Concorrência, e aqui está o testemunho, na pessoa da senhora Presidente, a doutora Eugênia, que fez-nos uma apresentação de estudos que realizaram com um dos parceiros encontrado dentro do projeto Facilidade de Diálogo. O que é que nós queremos, o que é que nos motiva? Como sabem, a reforma exige muita coisa, desde capacitação, estudos, daí que queremos também participar enquanto instituição do Estado com um projeto de futuro virado para a transparência, no sentido de podermos conseguir ter esses conhecimentos, essa troca de experiência a partir de um parceiro. E desde já gostaríamos então que a nossa candidatura fosse aceita e vamos cumprir todos os projetos. Temos espaço para mais uma questão, Bruno? Ou passamos a doutora Filomena para responder a primeira? Nós estamos a ter, peço desculpa por interromper, nós estamos a ter uma dificuldade técnica porque não conseguem entrar na sala, não sei bem porquê, e portanto o que eu sugeria era que retomasse o circuito da discussão. Sim. E se for possível ainda fazerem a entrada, farão. Está bem? Está bem. Muito obrigada. Alguém tem mais uma questão? Vejo uma mão lá atrás, levantada. Olha, já vamos. Vamos passar as questões para depois das intervenções, se não se importarem. Obrigada.
Doutora Rosário, consegue ouvir-nos? Sim, consigo. Estão a ouvir? Sim. Ótimo. Pronto, bom dia. Eu sou Rosário Costa e estou em representação da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. Neste momento tenho o meu trabalho facilitado porque o Sr. Professor Mário Fresta já esteve a falar da ação em que trabalhamos em conjunto, portanto era uma ação sobre políticas e práticas de financiamento para uma ciência e tecnologia local, ética, inovadora e relevante. Portanto, o que motivou a nossa candidatura foi exatamente o desafio lançado pela Fundecit, que a FCT aceitou com muito interesse e empenho. O facto de a Fundecit ter convidado também o FNI, a agência parceira a agência com género de Moçambique, tornou esta ação, realizada por estas três agências, uma excelente oportunidade de colaboração internacional. Tratou-se mesmo de uma ação estratégica, com parceiros da CPLP, já conhecidos pela FCT por razões diplomáticas e de amizade, e que deu continuidade a um histórico de cooperação. Ainda antes da ação começar, a FCT já tinha um memorando de entendimento para cooperação científica e tecnológica com o FNI, e quando a ação acabou, a FCT também já tinha um memorando da mesma natureza assinado com a Fundecit. Diretamente desta ação, resultou uma declaração conjunta para a cooperação científica assinada pelas três agências. Quanto ao processo de candidatura, podemos dizer que foi um processo complexo e exigente, sobretudo se tivermos em conta o curto período de tempo disponível para elaborarmos a candidatura e o facto de ser a primeira candidatura a este programa de todos os três parceiros. Desde o início foi preciso muita colaboração entre as equipes das três agências e contamos também com o precioso apoio da assistência técnica do programa. De destacar que pelo caminho ainda tivemos a necessidade de reescrever algumas partes da candidatura por falta de clareza e de foco no primeiro preenchimento. Talvez que a proposta aprovada acabou por ser um pouco ambiciosa para os 6 meses de ação, mas se tivermos em conta ainda as obrigações constantes de reporte, mas em equipa demos conta do recado. A esta distância, o que temos a destacar é o quanto ganharmos por termos participado neste processo. A ação tinha como objetivo contribuir para a eficácia do diálogo e cooperação entre a União Europeia, neste caso através da FCT Portugal, com Angola e Moçambique na área das políticas públicas de ciência e tecnologia. Foi desenvolvido muito trabalho em pouco mais do que 6 meses, sempre tendo em conta o contexto local de cada agência, mas trazendo para o debate temas atuais no âmbito da União Europeia, assim como os seus valores. Foram 2 as atividades principais. O exercício de benchmark consistiu numa análise comparativa das 3 agências, das suas atividades e instrumentos de financiamento de ciência e tecnologia e troca de experiências, e como segunda atividade principal, um ciclo de 3 workshops realizados em Lisboa, Maputo e Luanda, organizados por cada uma das 3 agências. Através destes workshops, conseguimos alargar o âmbito do diálogo. Para além das 3 agências, participaram nestes eventos instituições de ensino superior e de investigação e desenvolvimento, assim como investigadores e decisores políticos dos 3 países. O objetivo destes 3 workshops foi explorar a visão para o futuro, pensando a ciência e as políticas de ciência e tecnologia a longo prazo, tendo em conta diversas dimensões, por exemplo, a sustentabilidade das atividades científicas e do desenvolvimento social e ambiental que delas decorre, a transparência, equidade, diversidade e inclusão dos processos administrativos e dos mecanismos de financiamento, os indicadores para monitorização das políticas e o português como língua, como também língua de ciência, e ainda a partilha de práticas e de orientações internacionais. E termino agradecendo esta oportunidade de participar também pela FCT aqui neste evento, para além de termos participado na facilidade de diálogos, claro, o mais importante.
Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Rosário. Vamos tentar saber se a Catarina... Eliminamos a transmissão? Ainda temos uma intervenção. A Catarina, não sei se está conosco, consegue ouvir? Gostaríamos que se juntasse a nós agora. Não sabemos. Bom, vamos voltar aqui à nossa mesa, senão os meus participantes ficam zangados comigo, porque foram telegráficos nas suas intervenções e agora nós estamos a queimar o tempo que ainda lhes resta. Vamos à segunda ronda, então, da nossa mesa redonda. Já em jeito de conclusão, gostaria de ouvir de cada um dos senhores se voltariam a candidatar. E caso respondam que sim, se o fariam com o mesmo parceiro ou com outro e porquê. E também gostaríamos de saber, em breves linhas, quais as principais perspectivas de trabalho futuro com o parceiro atual e se aconselhariam outras instituições a apresentar candidatura a este programa Diálogos União Europeia-Angola. Vamos agora, se calhar, inverter e começar pelo engenheiro Serafim. Mais uma vez, muito obrigado. Sim, gostaríamos de voltar a candidatar-nos, mercê dos resultados obtidos na primeira fase, e dizer que obviamente que seria com o mesmo parceiro. Porquê? Porque no final da primeira fase nós elaboramos um relatório de recomendações. Portanto, temos ali uma série de recomendações que, para o êxito deste nosso programa, há toda uma necessidade de serem cumpridas aquelas recomendações. Daí a razão pela qual nós temos a necessidade de candidatarmos-nos novamente e com o parceiro que esteve connosco na primeira fase. Aqui tem muito a ver os objetivos gerais, objetivos estratégicos que foram definidos para a implementação do nosso programa, tendo em linha de conta a estratégia governamental para 2027, no âmbito da taxa de penetração ou taxa de eletrificação que se perspectiva. Portanto, a nível governamental, ou no âmbito da estratégia governamental, temos de ter em conta o envolvimento do setor privado para podermos atingir a taxa preconizada. Há toda uma necessidade de se fazer um enquadramento institucional para a coordenação no programa de implementação destas ações. Portanto, há toda uma necessidade de se ver ainda o enquadramento regulatório, que infelizmente, por déficit ou falta do mesmo, ainda não atrai o setor privado neste programa do governo. Temos que ver aqui a questão relacionada com a banca nacional, portanto, abertura para financiamentos nacionais aos investidores nacionais. Portanto, estes são, dentre outros, são os programas, as questões que mais dificultam o setor privado a apoiar o Estado para a implementação dos programas de eletrificação que temos no país. Portanto, sim, há toda uma necessidade de interagirmos com outras instituições no sentido de aconselhá-las a poderem aderir a esta nova fase do diálogo União Europeia-Angola. Obrigado. Muito obrigada, senhor engenheiro. Vamos então passar ao doutor Mbangula Katumwa. Voltaria a candidatar-se? Sim. E por quê?
porque o trabalho só começou. Nós tivemos a oportunidade de, nas primeiras conversações mantidas com a Planap, fazer um trabalho de natureza mais autorreflexiva, retrospectiva do trabalho que realizamos, e permitiu um conhecimento mútuo e um aprofundamento e sobretudo uma clarificação daquilo que podemos explorar em conjunto. Portanto, precisamos continuar a trabalhar para efetivamente entrar para a parte mais operacional, que é a da partilha das metodologias e dos instrumentos de monitoria e avaliação de programas de ensino e formação. Muito obrigada. E sobre as candidaturas, o que é que recomendaria aos futuros proponentes? Que tipo de dicas, o que é que podem fazer para que tenham mais chances de participar? Bem, ter clareza sobre o que se pretende fazer é fundamental. Nós não tivemos muitos problemas. Aqui alguns colegas do painel relataram terem experimentado dificuldades. Não sei se é por causa da relação privilegiada que temos com a facilidade da assistência técnica que recebemos. Nós não tivemos problemas em termos de orientação metodológica. O que aprendemos em relação ao processo de candidatura é o alinhamento ou afinamento da ideia. O que é que se pretende? É uma troca de experiência política, técnica, metodológica, vai-se criar um projeto do género, um observatório, vai-se fazer um estudo, ou se pretende apenas conhecer o outro. Portanto, clarificar as ideias desde cedo é fundamental. Muito obrigada. Desculpa interrompê-lo, mas temos a Catarina conosco e se calhar... Olá, Catarina. Vamos então passar a palavra para depois voltarmos aqui à mesa. Olá, muito bom dia a todos. É uma grande alegria participar também hoje neste diálogo, ainda que à distância, e apesar destes pequenos constrangimentos, acho que fica evidenciado que a distância física já não é obstáculo. Bem, assim, é uma grande alegria ser interpelada pela doutora Ana, que tive a oportunidade de conhecer, a par com a doutora Eugénia, no âmbito deste projeto. Agradeço o convite para poder partilhar a experiência da Autoridade da Concorrência Portuguesa no âmbito da ação de capacitação técnica em processos sancionatórios por práticas restritivas da concorrência e que consideramos ser um verdadeiro sucesso. De facto, permitam esta partilha, esta mesa redonda espelha bem a relevância e o impacto transversal em diferentes áreas temáticas, geografias, as experiências destes projetos. Ora, a área da concorrência é vital para o crescimento económico, existindo, conforme já salientado, um regime jurídico semelhante entre Portugal, a União Europeia e Angola, a partilha da linguagem, e viemos a descobrir, ao longo desta ação, também desafios comuns. Por isso, desafiados pela ARC, que, como a doutora Eugénia já referiu, identificou esta possibilidade, a decisão de adesão da ADC ao projeto foi clara e imediata. Acho que podem comprová-lo. Com efeito, gostaria de destacar aqui 3 aspectos, também de forma a motivar a demais instituições a aderirem a esta possibilidade. De facto, temos a vantagem de a ARC e a ADC já serem parceiros. No entanto, esta ação possibilitou a concretização do protocolo já existente entre as duas instituições, permitindo-nos fazer o que ainda não tínhamos tido capacidade de materializar, nomeadamente ações presenciais, aprofundamento dos contextos jurídicos e até institucionais e reflexões práticas conjuntas de forma bilateral e muito concretas. Bem, assim, permitam-me assegurar que esta ação potenciou um verdadeiro diálogo entre parceiros, que, como aqui já foi salientado, promoveu a partilha, densificou as relações e aproximou não só as instituições, mas como os próprios técnicos, existindo agora diálogo facilitado e pontos de contacto muito concretos. Além disso, o meu terceiro ponto,
Foi um projeto transversal. Conseguimos cobrir não só a nível substantivo, todas as áreas, todas as etapas de um processo sancionatório, como envolver toda a hierarquia institucional. Houve lugar efetivo à partilha de soluções concretas para os problemas comuns. E essa construção de conhecimento próprio foi uma das grandes mais-valias desta ação. Potenciou, como a doutora Eugénia referiu, melhorias na abordagem e a certeza de uma maior abrangência do nosso trabalho do dia-a-dia. Permitam-me só uma palavra para assegurar que, da nossa experiência, o procedimento foi bastante simples, muito acompanhado, sempre com um grande apoio da equipa técnica da facilidade de diálogo é Angola, agora Diálogos é Angola, do Dr. Bruno, da doutora Filomena, e facilitado na nossa perspectiva pelo empenho e capacidade da ARC. Por isso, garanto-vos que tem sido uma experiência verdadeiramente capacitante e que a ADC tem todo o interesse e disponibilidade para continuar a aprofundar estas ações. Muito obrigada e continuação de bons trabalhos. Muito obrigada, Catarina. É sempre um prazer ouvir-te, sempre entusiasmada. E não temos muito tempo, mas eu gostaria de ouvir, porque não conseguimos ouvir da doutora Rosário. Qual foi a experiência do vosso lado como parceiro internacional? Foi possível aprender também com essa experiência? Muito obrigada, doutora Ana, sem dúvida. Porque, sobretudo, no meu ponto de vista pessoal, como técnica, houve a possibilidade deste diálogo de um para um, de refletirmos sobre a nossa forma de fazer, perceber que já nos deparamos no dia-a-dia com os mesmos desafios e pensar como é que nós os resolvemos, como é que a ARC os resolve e como é que podemos fazer para melhorar. Até o simples facto, por exemplo, ou preparar uma ação conjunta, em concreto, seja o workshop, seja a visita dos técnicos da ARC a Lisboa, nos obriga a refletir criticamente sobre os nossos procedimentos. E esse diálogo tão aberto, também, com esse diálogo também nos foi possível melhorar os nossos procedimentos, clarificá-los, e penso que ganhamos todos com estas ações. Aliás, tenho a certeza que ganhamos todos. Muito obrigada. Ganhamos todos com certeza. Obrigada, Catarina. Tá. Vamos voltar à nossa mesa, então, e voltamos com a intervenção do Dr. Mário Fresta, por favor. Muito obrigado. Com a sua permissão, eu queria apenas saudar a doutora Rosário, quer dizer, não esta última que acabou de falar, mas a da FCT, a nossa colega da FCT, pedir que transmita à professora Madalena Alves, presidente da FCT, e a toda a equipa um abraço a partir da Fundecity de Luanda, e dizer que antes de eu vir para esta reunião, divulguei o link que nos forneceram por todos os membros do Conselho Diretivo, do Conselho Científico e do Conselho Fiscal da Fundecity, com a indicação de que acompanhassem a cerimónia e começassem ainda na tarde de hoje a escrever as primeiras linhas das próximas candidaturas, embora os editais ainda não tenham saído, mas nós não podemos começar a preparar uma candidatura quando o edital aparece, não é? Temos que fazer o pré-processamento, vamos dizer assim, e, portanto, queremos mesmo continuar a trabalhar com a FCT de Portugal, com o FNI de Moçambique, são os nossos parceiros estratégicos mais importantes neste momento, provavelmente vai continuar assim por razões objetivas até de cooperação internacional, não é?
O que não quer dizer que não se incluam outros parceiros e outros desafios, porque o nosso objetivo não é repetir o que já foi feito, os resultados estão aí, mas é ir mais além ou ir mais ao lado, não é? E, por exemplo, em Portugal há uma agência individualizada que trata da inovação. Em Angola, a Fundecit trata de ciência, tecnologia e inovação. Naturalmente, se o desafio for inovação, por exemplo, podemos agregar um outro parceiro em Portugal, se calhar outro em Moçambique. E sobre o conselho a dar, aconselhar é uma atividade de risco, não é? Então, o que nós queremos dizer é que connosco correu muito bem e queremos mais. E cada um sabe da sua instituição o que é que pretende obter. Nós encontramos algo que já foi destacado aqui. Os diálogos não são apenas uma oportunidade de financiamento que espera as nossas propostas para as aprovar ou reprovar. São uma estrutura muito bem montada que apoia tecnicamente, esclarece permanentemente os candidatos de tal maneira que nos facilita a preparação de propostas de qualidade. Nesse aspecto, acho que o Dr. Bruno Carapinha não está na sala neste momento, mas temos ao escritório de Luanda, à União Europeia, ao Dr. Bruno Carapinha, uma dívida muito grande, porque qualquer qualidade que o nosso trabalho possa ter resultou muito dessa metodologia de trabalho dos diálogos e da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Filomena, então, voltaria a candidatar-se? Que conselhos é que deixaria para os futuros proponentes? Que nós vamos ser concorrentes, não é? Porque todos queremos continuar. Sim, nós logo que acabamos a primeira ação, logo que acabamos a primeira ação, começamos logo a pensar numa segunda, com base nas recomendações da primeira ação, e a segunda seria mais desafiadora, porque nós na primeira ação tratamos apenas de espécies pelágicas. Para quem não conhece, carapau, sardinha e a cavala. Para a segunda ação, queremos ir para as espécies demersais, que são as garopas, as corvinas, os cachuchos e uma série de espécies que vivem no mesmo ecossistema. Há uma maior interação entre as espécies e, por outro lado, são capturadas por diferentes artes de pesca, né, em que as torna mais difícil de ser avaliadas. E nós, com este diálogo, queremos aceitar este novo desafio, fazer avaliação para as espécies demersais. Por outro lado, continuar com o mesmo parceiro, sim, mas talvez estamos a pensar em agregar mais um parceiro, porque as espécies demersais são capturadas também pela pesca artesanal. Então, queremos adicionar um parceiro que tenha também já conhecimento de como podemos implementar um programa de amostragem da pesca artesanal. Isto por quê? Porque se usarmos só os dados da pesca industrial e da pesca semi-industrial, nós não temos a noção da total mortalidade de pesca por cada um dos recursos está a sofrer pressão. E, portanto, ficamos com a figura meia distorcida. É este o nosso grande desafio. O conselho que eu deixo é, primeiro, termos os objetivos bem claros, e, a partir daí, com os objetivos bem claros, podemos estruturar o programa com o apoio da facilidade do diálogo. Muito obrigada. Muito obrigada. E já agora, agradecer ao senhor Bruno também, Bruno Carapinha, que andou ali no nosso pé até o resultado final. Bendito Bruno. Bom, doutora Eugênia, já sei que se vai voltar a candidatar. Então, gostaria que falasse sobre as perspectivas de trabalho futuro com o parceiro atual,
E se aconselharia outras instituições a apresentar candidatura e que conselhos deixaria para que tivessem maior chance de serem então aprovados? Com certeza que nos vamos voltar a candidatar. Já temos, ainda não lançaram, mas já temos quase pronta a proposta para submeter. Primeiro porque ainda temos muito para aprender, né? Temos muitas áreas ainda para explorar. Concorrência é muita coisa. Concorrência não é só o processo sancionatório, não são só as multas que se fala muito. Parece que só ouvimos falar de concorrência quando há notícias, a autoridade multou a empresa X, não sei quantos milhões. No entanto, há um todo processo, e o processo sancionatório para nós não deve ser encarado como prioritário e aparece sempre no fim da cadeia. Há muito a parte de promoção, há muito a parte do incentivo, há essa envolvência toda que ainda temos que aprender. Nós temos ainda que buscar capacitação na área de controle de concentrações, investigação de condutas, estudos e avaliação de desempenho e uma que temos prioridade, que será essa nossa submissão, que é a avaliação de políticas públicas. Eu já ia mesmo pedir um spoiler, mas vai manter o parceiro. Vamos, com certeza. A autoridade de Portugal, além da experiência que tem, nós temos uma relação do WhatsApp, uma relação muito próxima, o que facilita muito esse processo todo. Aconselho, sim, todas as instituições aqui presentes a submeterem a candidatura. Primeiro, porque eu acho que é um processo simples, é um processo que ganhamos todos, é um processo que realmente tem melhorias palpáveis para cada uma das instituições. Obrigada. Obrigada. Para fechar essa ronda, vamos passar então ao Dr. Adilson. Foi primeiro, agora será o último. 3 minutinhos, porque temos ainda algumas questões a responder à sala antes de fecharmos. Bem, obrigado. Esperar é bom. Assim eu levo mais energia solar, mais qualificação, mais ciência, mais concorrência e mais peixe também. Bem, isso para dizer que para nós, sim, desejamos continuar com o mesmo parceiro, apesar de Portugal ter um sistema nacional de planeamento com uma abordagem territorial regionalizada e atrelada aos fundos europeus, mas temos muitos pontos de convergência e também muitos pontos de melhorias em função dessa primeira troca de experiência. Mas não queríamos participar sozinho, e é essa reforma que nós já sugerimos inicialmente ao Bruno, e daí, desde o primeiro workshop que nós realizamos no INE, termos sugerido a integração dos governos provinciais. Então, a nossa visão, enquanto coordenador do Sistema Nacional de Planeamento, nos remete a uma abordagem holística do sistema. E fazer reforma no Sistema Nacional de Planeamento não se faz sozinho. O MEP não vai fazer isso sozinho. E queríamos integrar ativamente os governos provinciais, uma vez que os departamentos ministeriais já têm estão aqui representados, né, dentro dos temas escolhidos, mas era importante trazer as províncias que, por via da reforma que se pretende e da robustez que se pretende dar ao processo de territorialização do processo de implementação de políticas públicas, seria importante. E trazer também os temas voltados para a elaboração de instrumento de planeamento. Nós temos estado a trabalhar com as províncias nesse domínio e ter esse apoio dos parceiros de cooperação e do projeto fundamental da União Europeia seria uma vantagem. Por outro lado, se calhar sugerir aqui que os setores, quando da eleição do tema ou a definição do tema, tivessem atenção à orientação, como orientação às prioridades do Plano Nacional de Desenvolvimento, por si só, que devem orientar a intervenção de qualquer um dos parceiros de cooperação em Angola. E assim nós vamos ter, vamos utilizar, né, com eficácia e eficiência cada linha de financiamento, cada apoio que nos é dado, voltado então àquelas que são as principais carências que nós definimos como prioridade à luz do nosso diagnóstico nacional. Com isso eu teria terminado a minha intervenção. Obrigado. Muito obrigada. Bruno, temos tempo para ouvir as questões ou pedir à doutora Filomena que responda pelo menos à única questão que foi feita sobre metodologia de recolha de dados. Muito rapidamente, porque temos mesmo que encerrar. De dados, nós temos três fontes de recolha de dados.
Primeiro, nós realizamos cruzeiros anuais, cruzeiros de investigação. Neste momento, até estamos a realizar um cruzeiro de investigação para a determinação da biomassa dos pequenos pelágicos. Depois, temos os dados da pesca. Nós temos que controlar as capturas e o esforço de pesca. Isto é, quanto tempo, quantos dias de mar, quantas horas de pesca. E depois temos um terceiro dado que o Instituto tem, que é a recolha de informação biológica da frota comercial. Vamos aos portos, temos o programa implementado em Luanda, Benguela e Namibe, onde teremos dados de informação biológica. Com esse conjunto de dados, nós aplicamos modelos matemáticos que nos permitem aferir sobre o estado dos recursos. A qualidade dos dados foi um dos temas que abordamos na ação. Temos grandes problemas ainda com os dados da pesca, principalmente com os dados da pesca artesanal. Considerando que nós temos uma costa de 1.650 quilômetros, é muito difícil controlar a costa toda. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, agradeço então a todos os participantes da mesa. Muito obrigada pela colaboração e disciplina. Conseguimos cumprir o tempo com alguns desvios, mas sem grande derrapagem. Agradeço também a nossa audiência. Esperamos ter sido capazes de inspirar os futuros proponentes a submeterem as suas candidaturas e a explorarem ao máximo esse programa que é excelente, cujos resultados são visíveis, e dar nota apenas, destacar algumas linhas que foram aqui apontadas pelos participantes e que se calhar é importante que fiquem aqui registadas. Com esse programa temos todos a ganhar. É incontestável o efeito multiplicador, apesar de ser uma ação curta, ela se multiplica em outras ações dentro das organizações que foram beneficiárias. E também é inegável, é incontestável o efeito, o impacto transformador desse programa em todas as organizações, instituições quer europeias, quer angolanas. Obrigada a todos. Bem-haja facilidade de diálogo União Europeia-Angola. Muito obrigado. Com esta mesa redonda, conclui-se a sessão relativa ao lançamento da segunda fase do programa Diálogos União Europeia-Angola. Vamos agora dar início à cerimónia de entrega dos certificados aos orientandos e orientadores galardoados com o Prémio Académico Diálogos União Europeia-Angola. O Prémio Académico é uma iniciativa do Programa Diálogos União Europeia-Angola com o patrocínio institucional do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação, que visa premiar trabalhos de alunos finalistas de licenciatura e pós-graduação e os respectivos orientadores que aprofundam os trabalhos europeus, estudos comparados e análise de políticas públicas europeias e a relação de cooperação entre Angola e União Europeia. A sessão abre com o hino académico Gaudeus Igitur, apresentado pelo coro da Universidade Jean Piaget. E para apresentar os prémios
Para apresentar o Prémio Académico Diálogos União Europeia-Angola, chamamos ao púlpito a doutora Filomena Oliveira, perita da Assistência Técnica dos Diálogos União Europeia-Angola. Bom, amanhã já vai longa e, portanto, eu ia abreviar aqui um bocadinho os cumprimentos que têm sido feitos pelos anteriores intervenientes e dirigia-me, portanto, à plateia, dizendo apenas: ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Peço desculpa por facto abreviá-los, mas estamos de facto um bocadinho atrasados e creio que temos que terminar há 1h, e portanto temos depois todo o ritual de entrega do prémio e portanto vamos tomar mais tempo com essa fase. Portanto, agradeço a todos por continuarem na sala neste dia dedicado ao programa UE Angola. Vamos dar então início à entrega dos prémios, ou mais propriamente à entrega dos certificados aos galardoados do prémio académico, mas antes disso, antes da entrega propriamente dita, portanto, desse ritual que iremos depois passar, portanto, farei um pequeno enquadramento do que é o prémio académico.
Portanto, o prémio académico, sem perder muito tempo, pretende contribuir para a publicação de estudos e pesquisas sobre os diálogos de políticas públicas europeias e angolanas e também reforçar o conhecimento e a compreensão do caminho conjunto da União Europeia e Angola. Portanto, esta questão já foi reforçada de manhã, com certeza, pelo meu colega Bruno Carapinha, embora não tenha assistido, mas acredito que terá falado nesta questão. E, portanto, destes objetivos gerais, deduzem-se outros objetivos específicos, que são incentivar a produção de estudos sobre a União Europeia, explorando as suas normas, as práticas, as políticas e, de preferência, numa perspectiva comparada Angola e União Europeia. Portanto, acredito que numa próxima edição do Prémio Académico iremos reforçar ainda mais esta necessidade de haver uns estudos comparados entre as normas, políticas, etc., de Angola com as questões mais europeias. E, por outro lado, também contribuir, portanto, para estimular a dinamização dos estudos europeus pelas instituições de ensino superior de Angola e a cooperação com as instituições europeias. Portanto, pretendemos, de facto, que este programa de futuro tenha este caminho, faça esta evolução portanto, numa perspectiva de diálogo entre as instituições angolanas e as instituições europeias e até, quem sabe, nas universidades criarem, diria, cursos de especialização ou cursos de mestrado, mas mais orientado para as questões comparativas entre as políticas europeias e as políticas angolanas. Portanto, o prémio académico vai proporcionar aos galardoados, e os galardoados aqui serão, portanto, o autor do artigo e o seu orientador, uma viagem às instituições europeias em Bruxelas, e, portanto, esta visita será agendada numa fase posterior, a combinar quer com a disponibilidade dos galardoados, quer com a disponibilidade das instituições europeias em Bruxelas, que portanto, os vencedores irão visitar. Portanto, há todo um trabalho de preparação desta visita e, portanto, demorará o seu tempo. Acredito que no final de setembro, outubro, já estaremos em condições de avançar com uma data para apresentar aos galardoados deste prémio. Portanto, o prémio académico tem todo um processo simples, e que imaginarão quais são esses passos. Começaríamos, obviamente, pela divulgação junto aos públicos-alvos desta ação, nomeadamente junto às instituições de ensino superior e aos alunos. Portanto, fez um trabalho junto destas populações, digamos assim. Houve um momento de apoio às candidaturas, dado pela própria assistência técnica, e após a recepção das candidaturas, um momento de processamento das candidaturas, que é, portanto, um trabalho, sobretudo, mais administrativo, também feito pelo secretariado desta ação. Segue-se os dois momentos mais importantes neste processo de atribuição do prémio, que o primeiro é a avaliação dos artigos submetidos a concurso pelo júri, tendo em conta uma matriz com um conjunto de indicadores que pautou, portanto, a avaliação dos artigos que passaram a esta fase de avaliação. E portanto, esta etapa foi feita por um júri académico, que eu depois irei apresentar. Seguindo-se, portanto, a deliberação dos vencedores pelo júri, portanto, aqui estamos a falar da totalidade dos júris, tendo em conta, portanto, este júri incluía quer elementos académicos, quer representantes do órgão de governação do programa de diálogos UE Angola, e estamos a falar do MINPLAN, portanto, do Ministério do Planeamento,
do MIREX e da própria delegação da União Europeia em Angola. Por último, portanto, a atribuição dos certificados aos laureados, que é basicamente este momento que estamos aqui hoje a viver. Passando então para a composição do júri, e começaria agora o momento em que eu vou convidar as pessoas a dirigirem-se ao palco para começarmos com a entrega dos prémios, representando o órgão de governação do programa Diálogos, chamo a doutora Ana Paula Oliveira, na qualidade de gestora do programa na delegação da União Europeia. De seguida, a doutora Vilma Mangueira, chefe do Departamento de Cooperação Multilateral no Ministério do Planeamento. Portanto, a doutora Vilma está aqui a representar o órgão de governação e, neste caso, o Ministério do Planeamento. Depois, o doutor António Lemos, Ministro Conselheiro do Ministério das Relações Exteriores. Não sei se ainda encontra-se ali na sala. Participou ainda nesta ação, na qualidade de parceiro institucional, o Dr. Luís Mateus, Diretor Nacional do Ensino Superior, no Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que infelizmente não está presente hoje por sobreposição da agenda. Representando o Conselho de Reitores das Universidades Angolanas, o CRUANG, passarei a chamar, portanto, aquilo que vulgarmente no prémio nós chamamos o júri académico. Portanto, este júri é que fez a avaliação segundo critérios pré-definidos, portanto, a avaliação dos artigos que foram postos a concurso. Chama a professora doutora Irmelinda Cardoso, da Universidade de Catiavala Buila, em Benguela. Doutora Irmelinda brinda-nos sempre com os seus fatos tradicionais, sempre linda com os seus fatos. Seguidamente, o professor Dr. Jorge Veloso, da Universidade Luigi Anne Conde, da Lunda Norte. Portanto, estas duas pessoas, a professora Irmelinda e o professor Jorge Veloso, representavam o CRUANG neste processo. E a representação da Associação das Instituições de Ensino Superior Privado Angolano, conhecida pela AIESPA, passa a chamar o professor Dr. Alberto Sebastião, da Universidade Técnica de Lisboa, em Luanda. Depois, portanto, do professor Albertino, o professor Dr. António Martins, do Instituto Superior Politécnico de Calandula, em Malange. Portanto, temos aqui representado Malange, Luanda e Benguela. Temos o júri no palco e eu não podia deixar de dar um especial agradecimento ao CRUANG e à AIESPA pela indicação dos professores que participaram no júri. Outro especial agradecimento a todos os membros do júri que participaram neste processo de avaliação dos artigos e do momento de deliberação. Deixo um especial agradecimento, sem obviamente diminuir a importância dos outros membros do júri, nomeadamente do órgão de governação e do parceiro institucional. Portanto, um especial agradecimento à professora Irmelinda, ao professor Alberto Sebastião, ao professor António Martins e ao professor Jorge Veloso, que fizeram a avaliação, portanto, dos artigos. É que tiveram a fazer, de facto, o trabalho, digamos assim, mais de avaliação profunda dos artigos, para depois, na fase de deliberação, os restantes elementos do júri, já com uma avaliação com os critérios que foram definidos,
poderem deliberar, portanto, quem seriam os vencedores do prémio. E, portanto, eu pediria para o júri uma salva de palmas pelo trabalho que eles desenvolveram. Finalmente, o momento mais esperado desta sessão, passamos a anunciar, portanto, os laureados do Prémio Académico UE Angola, e para a entrega dos certificados, chamo ao palco a senhora embaixadora da União Europeia, Rosário Bento Paes, para nos apoiar aqui na entrega dos prémios. Tenho aqui depois, entretanto, a minha colega, se não se importarem de chegar um bocadinho para aquele lado, por favor. Irei chamar, portanto, o par de galardoados, e quando digo aqui o par de galardoados, os autores dos artigos e os respectivos orientadores. Portanto, os artigos tiveram aqui a chancela, digamos assim, o controle de qualidade dos orientadores destes trabalhos que foram submetidos a concurso. Chamo ao palco o Cássio Almeida Muteba, que apresentou Cássio Almeida Muteba. Chamo ao palco, portanto, apresentou o artigo com o nome Auditoria Externa no Setor Empresarial Público sobre o cumprimento estatutário no setor das águas em Angola. E, portanto, o Cássio Almeida Muteba foi orientado pelo professor Adolfo Cabeia, que eu espero que esteja a acompanhar-nos no streaming, mas não tenho a certeza de facto que o professor estará a acompanhar-nos, uma vez que o professor se encontra em Portugal num processo, creio eu, de doutoramento. E como o professor Adolfo Cabeia não está presente, eu chamaria em sua substituição, portanto, o professor Jorge Veloso, que é da mesma universidade, para receber o prémio dirigido ao orientador. Portanto, agradeço que os vencedores, laureados, chegassem um bocadinho à frente e para a senhora embaixadora entregarem os prémios. Desculpe, não sabia que estava aqui. Ok. Doutor Gil, peço desculpa, portanto, irá entregar primeiro o prémio, este primeiro par de laureados, a senhora embaixadora, portanto, ao Cássio Muteba e a outra... Sim, não faz mal. Fica melhor assim. Sim. Agradeço então que tirem a foto habitual com os vossos certificados. Sim, os... Certo. E agora agradecia que os laureados cumprimentassem o júri e colocassem ao lado o júri no outro lado, enquanto chamo o outro par de laureados para receberem o seu certificado. Portanto, o seguinte, Desidério, que este nome para mim é muito difícil de dizer, Desidério Délcio Ferreira da Costa, apresentou a concurso o artigo com o título O Direito do Transporte, análise comparativa do quadro constitucional português e angolano. E, portanto, o Desidério Ferreira da Costa foi orientado pela professora Sofia Maria Duval, que estará também a acompanhar-nos no streaming, mas chamaria ao professor, desculpe, não acabei, o professor Paulino, para receber, portanto, o prémio da doutora, da professora Sofia Duval. O professor Paulino Lucamba é também professor na Cativa Alagoíla. Portanto, daí eu a pedir para representar a doutora Sofia Duval.
Passando, portanto, ao próximo par de laureados, o José Alberto Lufungula, que foi orientado pelo professor Paulino Lucamba, que já está no palco. São ambos da Universidade Katiavala Buila, em Benguela. Portanto, o José Alberto Lufungula está aqui hoje presente na qualidade de autor galardoado, mas também de orientador galardoado. Portanto, o Alberto Lufungula apresentou o artigo do contrato do seguro marítimo e da limitação da responsabilidade no transporte marítimo de mercadoria na legislação angolana e políticas da União Europeia. Portanto, os prémios estão para o Dr. Gil, do Ministério do Planeamento, irá entregar o prémio ao professor Lucamba. Bom, temos 4 pares de laureados neste prémio e, portanto, passamos para o último, mas não menos importante, até porque é uma senhora no meio de 3 senhores. Chamo ao palco a Norma Beatriz Fundangalino. A Norma Beatriz foi orientada pelo professor José Alberto Lufungula, portanto, que já recebeu há pouco o prémio como autor. Agradeço que se cheguem aqui mais à frente, faz favor. E a Norma, portanto, apresentou um artigo, a mediação familiar como meio de prevenção da judicialização dos conflitos. Portanto, uma área um bocadinho diferente das anteriores. E o Dr. Gil Henriques, portanto, irá entregar ao professor Lufungula. Pedia que se mantivessem depois, desculpe. Peço que se mantenham em palco enquanto fazemos aqui os agradecimentos finais, para depois tirarmos uma fotografia deste grupo, uma fotografia coletiva, digamos assim. Chegamos ao fim, portanto, da entrega dos certificados. Temos 4 pares de laureados, 8 pessoas que receberam este prémio e que irão visitar as instituições europeias, e eu apresento os nossos agradecimentos finais, portanto, o meu e o do Dr. Bruno Carapinha, que é parte integrante deste projeto, a todos os que participaram nesta ação. Diria, nomeadamente, todos os candidatos ao prémio académico, porque houve gente que, infelizmente, não teve a sorte nesta fase de receber este prémio, aos galardoados, autores dos artigos e aos respectivos orientadores, ao júri, nas 2 componentes, o júri académico e o júri do órgão de governação da facilidade de diálogo, e, portanto, e por fim, à senhora embaixadora da União Europeia e ao Dr. Gil do Ministério do Planeamento, que nos apoiou aqui na entrega dos prémios. E irei atrever-me. Ouvimos há bocadinho o coro cantar o Gaudiamus, e eu vou dizer, portanto, vou citar uma das estrofes que eles cantam, mas em português, obviamente. Diria que viva a academia, vivam os professores, vivam cada estudante, vivam todos os estudantes, estejam sempre no ápice. E pedia uma salva de palmas para todos, portanto. E vamos então ordenar-nos para tirarmos uma fotografia final. Chamaria ao palco também o Dr. Bruno Carapinha, não sei se está aí, não quer? Não? Pronto, ok.
Muito obrigado. Assim, concluímos a cerimónia de entrega dos certificados aos orientandos e orientadores galardoados com o Prémio Académico Diálogos União Europeia-Angola. O evento encerra com uma última performance do coro da Universidade Jean Piaget de Angola, desta vez com o tema Nguxe, num arranjo feito a partir da música dos irmãos Cafala, com a letra de Agostinho Neto, tanto fundador da nação. Logo de seguida, pedimos que se juntem para uma foto de família junto ao palco e finalmente será servido um almoço no piso 0 aos participantes credenciados. Ouçamos então o coro. Muito obrigado. Acho que a acústica aqui serve. Para não utilizar o microfone. Aqui, para de baixo. Para de baixo. Não adianta mesmo utilizar o microfone. Para colocar lá. No piano. Segura só. Tem que ser alguém para pede no senhor que está aí. Pode pegar por mim.